Olá a todos e todas, espero que vocês estejam bem. Boas tardes, boas noites, né, neste domingo. Estamos aqui, eu e a Renata Cunha, do Mergulhando em Letras, para fazer uma dinâmica que a gente achou que seria muito interessante, né, para essa nossa primeira live dos canais, que é pensar quais seriam os 10 livros mais importantes das nossas vidas, tendo em vista que nós somos dois professores de língua portuguesa, né? E aí, qual vai ser a nossa dinâmica hoje? A Renata separou 5 livros que ela considera os mais importantes para a vida, para o percurso dela, e eu separei outros 5 livros, né, totalizando os 10. A gente vai, então, fazer um intercâmbio, a gente vai fazer a gente vai alternar, né, a exposição dos livros. A Renata ou eu começo com o quinto lugar, né, que eu selecionei, aí eu indico a palavra para ela e ela fala do quinto livro favorito da vida dela. E depois eu falo do meu quarto livro favorito e ela do quarto livro mais impactante para ela, até a gente chegar nos nossos respectivos primeiros livros favoritos da vida, né? A gente achou que seria muito interessante isso, porque é uma conversa muito gostosa de duas pessoas que, bom, têm muito tempo de leitura, né, já que se tornaram professores de português, e aí essa é a ideia. Então, agora, sem muita enrolação, né, eu vou passar a palavra para a Renata, só para ela se apresentar, e depois eu me apresento também. Oi, gente, boa noite, boa tarde. Eu sou Renata Cunha, do canal Mergulhando em Letras. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live aqui no YouTube, né? E tenho o prazer de ter a nossa primeira live aqui com o Marcos Eustáquio, né? Está aqui. Isso, do canal Viagens de Hermes. Eu sou professora de português e redação. Eu já atuo em sala de aula há 7 anos, vai fazer 8 anos agora em 2026. Eu comecei criando conteúdo na época da faculdade de letras para falar do curso de letras, e o nome Mergulhando em Letras veio dessa época, né? Onde eu dividia as minhas experiências do curso de letras. Depois, quando eu me formei, eu acabei excluindo o blog, que era um blog, né? Tinha um canalzinho também, eu acabei excluindo tudo, porque eu não tinha mais o que falar da Faculdade de Letras. Depois, no ano passado, agora em 2025, eu retomei esse projeto, que eu tenho adorado gravar e compartilhar minhas experiências e o meu conhecimento aqui na internet. Agora, eu vou deixar o Marcos se apresentar. Muito bom, Renata, obrigado. Então, eu também sou professor de português, né? Estou trabalhando agora no Instituto Federal de Brasília. E assim como a Renata, é interessante, né? Que essa nossa prática de dar aula, né? Falar sobre literatura, gramática, linguística, ela nos convida a tentar explorar outros espaços. Então, o meu movimento foi muito parecido. Realmente, eu vi na sala de aula um lugar de discussão que merecia, não apenas merecia, mas precisava ser ampliado, né? E eu achei que integrar essas discussões no YouTube seria também muito bacana. Então, é para isso que eu também estou me propondo a me expor aqui, né, com vocês. Eu acho muito interessante quando a gente cria comunidades interessadas no mesmo assunto, né? Então, eu acho que ainda mais do que na sala de aula, porque muitas vezes a gente tem alunos que não estão tão interessados assim. Mas no Exatamente. YouTube, nossa, demais. Mas o YouTube é um lugar mais democrático, então só vai assistir quem quer, né? A gente vai realmente atrair pessoas que estão interessadas nesse assunto. Então, eu acho muito delicioso mesmo poder ter a chance de interagir com algumas pessoas aqui, mesmo que seja um número pequeno. Nem todo mundo gosta de ler, principalmente quando a gente fala de literaturas clássicas, né? Mas a ideia de sair da sala de aula e também ir para o YouTube discutir literatura, letras, linguagens, história, filosofia, me atraiu bastante. Então é para isso que eu criei, né, o canal Viagens de Hermes, que tem o nome do canal é bem sugestivo nesse sentido, eu espero, né? A ideia é justamente transitar em vários assuntos, né? Discutir vários textos, várias ideias, vários pensamentos. E aí é dessa forma que, inclusive, nós dois nos encontramos. E é muito Bom, legal, Marcos, porque a gente é da mesma área e a gente teve essa mesma visão. São conteúdos e conversas que têm que ganhar o mundo, né? Não só a sala de aula. Você estava falando aqui, eu refleti sobre isso também. Falei, lá no YouTube, realmente só chegam as pessoas que querem nos assistir, né? E a gente traz muita bagagem que tem que ser externado, né? sim, sim, muito, é muito bacana. E também essa coisa, porque quando a gente dá uma aula, a aula, assim,
toda a aula ela é de passagem, né? Ela não fica. Agora, o que a gente faz no YouTube fica tudo registrado. Eu posso ver vídeos seus, Renata, de 10 meses atrás, porque aquela aula que você deu não está lá, para quem quiser assistir, para quem quiser interagir, fazer comentários. Então, tudo isso eu acho que torna o YouTube muito convidativo para o que a gente está fazendo aqui, né? Com certeza. E falar de literatura é um papo tão gostoso que a gente vai fazer hoje, né? Quando Aham, a gente falou sobre os meus 5 livros e os seus 5 livros, para mim já aham. foi moleza. Claro que ao longo do tempo a gente vai lendo mais coisas e talvez essa lista daqui a 5, 10 anos mude, Mude, mas né? Uhum, eu já tenho esses livros como favoritos há algum tempo, tá? uhum. Então foi até fácil escolher. Ah, foi fácil também, mas assim, eu fiquei com aquela dúvida, sabe? Por causa de outros inúmeros que ficaram pedindo para aparecer também, né? Mas Quem realmente, sabe Quem sabe uma oi? próxima live a gente possa A fazer de gente 10 mude. livros, né? Exatamente. Poderia ser mais, inclusive, né? Bom, então vamos começar? Vamos sim. Você quer começar ou eu começo? Pode começar. Pode começar? Bom, então eu vou, como eu disse, né, começar pelo meu quinto livro favorito da vida, pelo menos até este momento, e é o Uhum. livro Água Funda, da Ruth Guimarães. Eu vou expor para vocês um. Na verdade, eu não separei uma capa para esse livro, porque esse livro eu tenho ele, mas eu emprestei para um aluno, coisas que Uhum. acontecem, né, gente, acho que com É. todo mundo, e aí eu não tô com ele aqui em casa, não tenho a versão física dele, mas o Olhos d'Água, da Ruth Guimarães, é, assim, um livro fenomenal, eu gosto muito, inclusive, de dar aula sobre ele, eu não sei se a Renata tem essa mesma percepção, mas eu tenho muita dificuldade de dar aulas de romances grandes, né, mas Uhum. o Água Funda, embora ele seja um longo romance, eu sempre insisto muito que a gente o leia, assim, pelo menos parcialmente, porque ele vai fazer discussões históricas da passagem do século XIX para o século XX, que são muito interessantes. Não apenas no que diz respeito ao letramento literário, que é isso que a gente trabalha, a gente está tentando ensinar as pessoas a lerem literatura também, né? Mas também com relação ao letramento histórico, porque é um livro que faz denúncias históricas seríssimas, né? Principalmente nessa passagem da era escravagista para a ascensão da República, né? E Ah, a que Ruth legal. Guimarães é muito legal. E a Ruth Guimarães ela é considerada não, ela é a primeira escritora negra a se destacar na literatura brasileira do século XX, né? Claro que no Olha. século XIX a gente teve a Maria Firmina dos Seis, mas a Ruth Guimarães, então, ela tem essa presença muito sólida, escreveu ao lado de Guimarães Rosa, de Mário de Andrade, interagiu com todos esses rapazes, só que, ao contrário dos outros, ela só foi publicada e só teve uma circulação editorial firme lá em 2018, só para vocês terem ideia. Então, assim, foi muito difícil, né, de sustentar essa presença dela, né, como uma escritora negra do século XX, que só depois de muitos anos pôde se consolidar pela crítica literária, né? E aí, inclusive, eu vou só comentar uma coisa, não sei se isso é algo de se comentar, mas a minha ideia, a princípio, seria o Olhos d'Água da Conceição Evaristo, Ah, aham. né? Só que aí foi uma mudança de última hora que eu fiz, porque a Conceição Evaristo, poxa, embora ainda não o suficiente, mas ela tem uma repercussão muito maior do que a Ruth Guimarães. Então eu achei, não, eu quero falar sobre a Ruth Guimarães, pelo menos nesse momento. E para você, posso fazer um Por parênteses? favor. Esse livro aí que você está falando agora, eu não conheço. Olha, Ah, já fica a dica aí para vocês que estão assistindo também. Eu, que sou professora, aham. não conheço, então já fica a dica aí para vocês também, para vocês pesquisarem depois. Ô, Renata, mas realmente é um livro que pouca gente conhece. Pouca gente conhece mesmo. Pois Pouca é. gente, mas vale super a Eu só pena. fui conhecer a autora do Quarto de Despejo depois desse boom que teve aí, porque É, né? também é pouco falado, né? Tem autoras que são Uhum, pouco faladas. E sim. com esse histórico aí que você falou, já me interessou, já vou pesquisar. Ai, que bom, fico feliz. Bom, então agora eu passo para você. Bom, o meu quinto livro é o Diário de Anne Frank, que eu tenho aqui a versão, tá? Física. É a versão da editora Rocos, não, Record, tá? Ela é acolchoada. E este Linda. livro, acho que
se você não conhece, né, é da Anne Aham. Frank, que viveu durante o Holocausto, né, a Segunda Guerra Mundial, onde sua família era judia, e eles foram se esconder de Hitler num anexo secreto que ficava no escritório do pai dela em Amsterdã. Né? Então, eles passaram quase 2 anos nesse anexo secreto e sem poder fazer barulho, sem poder fazer nada, porque o escritório embaixo funcionava durante o dia. Então, por conta do período histórico também me chama muita atenção, né? Que é essa época aí da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que eu tenho um pouco Uhum. dessa pegada, livros que se passem na Segunda Guerra Uhum. Mundial, filmes também. Então, o sonho dessa menina era ser escritora. Ela comenta aqui no seu diário e vê que hoje, né, por mais que tenha acontecido o que aconteceu, ela se tornou escritora e tem lá o museu dela em Amsterdã. Um dia, quem sabe, né? Minha vontade Uhum. é de conhecer, sim, o museu. O pai dela foi o único sobrevivente, né, do Holocausto e publicou o livro e a Fundação Anne Frank. Então, Que acho que esse legal. livro mexe com a gente. Na época, inclusive, que a gente estava na pandemia, claro, não tô comparando, mas me remeteu, Uhum. assim, o tempo que a gente ficou em casa. Eu Uhum. falei, e olha que a gente pode ir ao mercado, padaria, né? Imagina ela que não podia fazer nada, nada. Nossa, Então, sim. assim, levavam, poucas pessoas sabiam que eles estavam escondidos ali no anexo secreto, então levava comida, e à noite eles conseguiam ouvir é, notícias da rádio, né? Porque Uhum. aí o escritório não funcionava mais. Gente, que legal. Eu também gosto muito dessa. Assim, você falou, gosto de ler textos na era da Segunda Guerra Mundial, né? Eu Uhum. gosto muito de ler, assim, qualquer texto que fale de algum contexto de radicalismo, de extremismo, porque eu acho interessante perceber como que a literatura se comporta nesses momentos, porque são momentos de Exatamente. afunilamento da liberdade de expressão. Mas mesmo assim, Anne Uhum. Frank vai lá e escreve, né? E Então. escreve de uma maneira tão bonita. É um diário, então você lê, Uhum. realmente, ó, não sei se vai dar para ver, mas tem a Dá para data, tá ver. vendo? Aham. Aí ela começa, ela dá um nome pro diário dela, porque vai ser uma Uhum. amiga, né, que ela vai passar Uhum. ali aquele tempo Gente, muito escrevendo. legal. E aí ela fala mesmo tudo que ela estava vivendo, porque foi ela, a mãe, a irmã, o pai, depois chega mais uma outra família para viver ali com eles, composto de 3 pessoas, mãe, pai e filho, e depois um amigo que é dentista. Então, imagina, um monte de pessoa num negócio pequeno, né? Uau, sim. Nossa, super legal. Posso falar o meu? Pode. Agora o Eu quarto, amei né? porque. Hã? O quarto livro? Isso, o quarto, o quarto. Eu Aham. amei porque você trouxe um diário, e o diário, assim, me parece que não é o gênero mais popular, né? Só que você trouxe um diário e eu vou trazer um diário também agora, em quarto lugar, Ai, que legal. que é o Memorial Diários do Machado de Assis. É o último romance que ele escreveu, mas também é um romance em formato de diário, né? É o conselheiro Aires, José da Costa Marcondes Aires, né? Que é um diplomata que se aposentou, então ele está aposentado, não tem mais nada para fazer, aí ele só começa a escrever seus diários, né? E aí ele vai, assim, esse livro ele vai passar de 1888, ficcionalmente ele está situado entre 1888, ano da abolição da escravatura, até 89, né, ano da proclamação da Uhum. República. Então, são 2 anos aí muito importantes para a história do país, praticamente são talvez os 2 anos mais importantes de todo o século XIX, e esse livro brinca muito com esse interesse do conselheiro Ares por saber das fofocas da cidade, praticamente. É isso, é um livro de fofocas, né? E Que aí legal. as coisas mais importantes do mundo estão acontecendo, assim, sabe? As leis mais importantes para a sociedade estão sendo promulgadas e o conselheiro Aires só quer saber do amor da jovem Fidélia que ele conheceu, que ela é muito bonita. E aí é muito interessante como o Machado de Assis brinca com a ironia de um narrador que, mesmo testemunhando eventos que são decisivos para a nossa história, ele está muito mais preocupado em questões do âmbito pessoal, ele está muito mais preocupado em se relacionar, ver se casa de novo, porque ele também é viúvo. Então eu gosto É muito. E aí, Machado. hã? Machado sendo Machado. Machado tem Machado, é incrível, cara. Eu sou apaixonado por ele. Eu também. Né? Não, cara, professor de português não tem como, né?
E aí eu também, você falou da pandemia, eu achei muito legal também, porque esse foi o livro que eu mais li na pandemia. E é um livro Uau! que é um livro muito assim melancólico, sabe? É um livro entediante, sim, ele é propositalmente entediante, porque é uma narrativa, gente, que quase nada acontece. Você só vai ver ele contando sobre os episódios cotidianos, não tem nada surpreendente, nada assim que, meu Deus, uma grande viravolta. Não, a narrativa é muito do cotidiano, daquele homem burguês, final do século XIX, que não se preocupa com nada, porque está muito bem de vida, e é herdeiro, e é aposentado, e tem contatos super importantes. Então, assim, é um romance muito do tédio. E o tédio foi o que eu mais senti na pandemia, né? Porque a gente Uhum. teve naquela questão do isolamento social e, enfim, e teve que ficar presos em casa. Então, a vida, né, de sair para trabalhar e tal, acabou sendo limitada. Então, a melancolia da pandemia, aliás, a melancolia desse livro me ajudou, de certa forma, a lidar com a melancolia da pandemia, sabe? Para mim, foi uma experiência pessoal, assim, muito significativa, sabe? Então, é por isso também que esse livro é o meu quarto livro mais importante. Claro que a justificativa que eu estou dando é uma justificativa pessoal, mas ele também é muito importante, claro, por outros motivos infinitos, como, por exemplo, essa capacidade do Machado de Assis de fazer uma denúncia sobre uma classe social de determinado tempo histórico no Brasil. Eu acho isso, assim, brilhante, excepcional. Gente, por favor, deem uma chance para o Machado de Assis, quem não leu ainda, viu? Inclusive, vou ler este livro pela sua indicação, que eu tenho aqui em casa, mas eu nunca li esse do É. Machado. Inclusive, eu esqueci de mostrar a minha. Esse eu tenho aqui. Eu tenho essa edição aqui. Ah, sei. Eu tinha umas edições dessa da editora Globo, né? Globo. Uhum, uhum. Eu também tenho outra edição, só que ela não tá aqui porque é aquelas obras completas da Nova Aguilar. Aí Aham. tá em outro lugar, mas enfim, claro que eu não vou ler naquelas edições, porque elas têm, sei lá, 2.000 páginas, fica muito pesado. Eu li nessa versão aqui, né? Mas enfim, é isso. Agora é a Aí sua vez. agora é o terceiro, né? Não, é o seu quarto. Ah, é verdade, só mostrei um. São os Então agora é o meu quarto. O meu quarto, gente, é um livro que eu amei ler. É A Cor Púrpura, da Alice Walker, tá? Esse livro, ele é vencedor do prêmio Pulitzer, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas aqui o que nós vamos ter? Uma protagonista negra, muito miserável, que ela vai escrever cartas para Deus. Então, aqui também é um romance epistolar, né? Também são cartas, ó, querido Você Deus, adora querido. cartas, né? Eu adoro, ó. Querido Deus. E aqui ela vai escrevendo uma linguagem coloquial. Sabe aquela linguagem de quem tem pouco estudo, quase nada de estudo? Vai estar escrito assim aqui. Então, assim, ela usa muito disso. Então, a nossa protagonista vai escrever cartas para Deus, dizendo, contando um pouco sobre a vida dela, até o momento que ela escreve, em determinado momento, ela escreve para a irmã. Só que ela tem uma vida muito medíocre e ela se acostumou com isso, porque ela não conhece outra realidade sem ser aquele marido que esculachava ela, aquele marido que não queria, só queria, né, outras coisas Uhum. com ela, Sim. mas era isso que ela tinha e era isso que ela se sujeitava, ela não conhecia outra realidade. A partir de um momento nesse livro, ela conhece outra realidade, ela tem uma virada de chave aqui, e onde ela vai se reconhecer em outra vida. Ela vai Uhum. se transformar em outra mulher, ela vai viver outra realidade e ela vai falar assim: tchau, eu não preciso viver com você. Então, assim, Uhum. ela vai se descobrir como uma nova mulher. Então, ela deixa para trás o marido. Olha, eu dando spoiler, mas assim, Spoiler não é de clássico nem é spoiler, né? nem é spoiler, né? Ela deixa para trás esse marido que trata ela igual um nada, tá? Uhum. E ela vai viver uma nova paixão, né? Ela começa uma paixão que ela até então não conhecia, que era nova para ela, tá? Uhum. É muito legal esse livro. Então, assim, como
essa trajetória mesmo de uma pessoa que não tem nada, que é miserável, e passa a ver a vida com outros olhos, entende outra realidade, e como isso muda a vida dessa mulher. Então, acho que esse livro aqui é essencial. Inclusive, tem filme desse livro. Então, dê uma chance para esse livro também, que eu acho que vocês Uau. vão adorar. Nossa, eu fiquei com muita vontade de. Mesmo com o pequeno spoiler que você deu, que na verdade o spoiler é de menos, né? É importante a experiência, né? Eu fiquei com vontade de A ler. experiência, e vocês vão ver que é super gostoso esse livro, apesar de, assim, é bem difícil. Logo no começo, assim, já vem com um negócio que ela conta, porque ela vai escrever cartas para Deus, então ela, assim, ela se abre mesmo, Uhum. tá? E ela vai Uhum. contar coisas bem duras que ela vive, tá? Muito duras. É. Sabe uma das coisas que eu mais gosto de ler literatura? É como Aham, que porque você falou que várias experiências super difíceis são relatadas, né, nesse sim, livro. Mas, ao mesmo tempo, em algum momento da narrativa, há um momento em que essa mulher ela é emancipada, né? Ela sim. finalmente usufrui, ela finalmente se entende como mulher sem estar amarrada, presa a uma figura masculina autoritária e pode explorar sua liberdade, né? Então, é muito legal como a literatura nos permite, às vezes, explorar aquilo que em vida a gente não consegue explorar, não consegue usufruir, né? Então, Com muito bacana. certeza. E você vê essa experiência na literatura, e muita gente vive isso também na vida real, né? E Uhum. acaba depois florescendo, nasce uma nova mulher aí, uma nova pessoa. Sim. Uhum. Legal. A gente não Ah, é gente, então. obrigada a ficar Sim. ali naqueles padrões, né? Direitinho. Sim, uhum, sim. Nossa, a literatura abre os horizontes demais, isso Com é incrível. certeza, muita coisa. Só um adendo, gente, eu esqueci de dizer, mas nós estamos atentos também ao chat. Se vocês quiserem enviar comentários, Ah, sim. questões, eu e a Renata estamos atentos ao chat, tá bem? Bom, então Pode posso mandar falar do meu? mensagem aí pra gente. Pode mandar, por favor. Com certeza. Ajudem a agitar aí essa live. Então eu posso para o meu, Renata? Pode sim, pode sim. Gente, então, o meu livro, o meu próximo livro, né, o meu terceiro livro favorito, ele é de difícil classificação. Eu estou aqui falando das passagens de Walter Benjamin, né? Então, Uau. assim, gente, professor de português lê de tudo, não é só Aham. literatura, não, né? Não é só de literatura que um professor de português vive. E aí é por isso que eu estou trazendo também aqui um texto que, em algum sentido, pode ser artístico, mas ele é mais, assim, ele é um texto filosófico. Não é um texto que apresenta uma sistematização, não é um tratado filosófico rigoroso, né? Eu vou até mostrar para vocês. Eu tenho essa edição aqui, ó. Deixa eu ver se tá fica espelhado, né? E não sei se vocês vão conseguir Tá ler, dando mas reflexo, tá muito branco. A capa é né? branca? Não, é alaranjada. Ah, Mas as passagens de Walter Benjamin, elas são divididas nesses 3 volumes aqui. E aí, o que são essas passagens? São trechos de pensamentos que o Walter Benjamin organizou durante mais de 10 anos. Então, ele uau. fica de 1928 até 1940, o ano que ele morre, só juntando várias passagens, que são trechos de livros que ele gostou, trechos de filosofia, frases que ele próprio compôs. E aí, como que ele. Pelo tamanho dos livros, vocês imaginam que são milhares de passagens, né? E aí, muito posteriormente, veja, esse livro aqui, então, a escrita dele vai se finalizar em 1940, o ano que o Walter Benjamin morre. Mas só em 1982 que nós tivemos a primeira organização dessa versão aqui, né? E aí, no Brasil, o professor Willy Bolli, professor da USP, que vai organizar em 2018, né? Essa edição que eu tenho em mãos. E aí ele vai organizar em arquivos temáticos, né? E aí, por exemplo, tem um arquivo temático só sobre o sonho. Aí você vai ver várias passagens sobre o sonho, passagens aleatórias, né? Você vai ver também um arquivo sobre Flané. Flané seria o homem que anda pela cidade, o homem que caminha, que transita pelos grandes centros metropolitanos, né? Então, são vários... Aí, por exemplo, a noção de progresso. Também tem um arquivo temático só para falar sobre progresso. E aí, o que é interessante? O que eu acho muito interessante nesse livro? É que ele vai
ele vai permitir uma leitura que não seja linear. Eu posso abrir as passagens em qualquer página e eu vou poder fazer uma leitura excelente do que está lá, porque, na verdade, eu não preciso ler do início para o fim, porque são passagens, então é muito dicotômico, é muito, assim, múltiplas possibilidades de leitura. Eu posso começar a ler do volume 1, do volume 2, do volume 3, eu posso começar a ler de trás para frente. De qualquer forma, a experiência da leitura vai me gerar reflexões, porque as passagens elas podem se conectar umas com as outras de infinitas formas, né? Então, para um filósofo como Walter Benjamin, que estava lá no começo do século XX, inclusive assim como a Anne Frank, também teve de lidar com as brutalidades da Segunda Guerra Mundial, fazer esse tipo de trabalho intelectual aqui, para mim, é uma coisa assim de, sabe, é uma coisa que me emociona, entendeu? Então, esse daqui definitivamente é o meu terceiro livro mais importante, pelo menos nesse momento da minha vida. Eu queria destacar ele. Inclusive, eu queria fazer um outro comentário sobre esse autor. Ah, A gente estuda na faculdade, né, naquelas uhum. teorias da literatura um, 2, 3, que tem várias. Sim. Eu fiz publicidade antes também, e eu também estudei sobre ele na faculdade de publicidade, né, da Ah, Sociedade do Espetáculo, uhum. negócio de cinema, não é? Ele fala também. Você deve ter lido aquele livro, a Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica? Agora eu não me lembro, mas Não lembro, né? provavelmente. Ou então tem um outro também dele que é muito bom, que eu acho que na publicidade talvez apareça, eu não tenho certeza, que é o Sociedade Experiência e do Espetáculo Pobreza. dele? Sociedade de Espetáculo, eu não me lembro. Sociedade de Espetáculo? Não tenho certeza, esse não. Deixa eu Eu também pesquisar agora aqui. não me lembro. Tá pesquisando? Só porque eu fico curioso. Ah, não, é de um outro rapaz aqui que eu nem conheço. Ah, Guy tá. Debord. Ah, Esse você tá. leu? É, Mas o Walter Benjamin, é igual você falou, ele é muito presente nas teorias da literatura mesmo. sim, sim. Tanto é que quando eu fiz letras, eu mandei mensagem para o meu professor de teoria de comunicação, quando eu fiz publicidade. Uhum. Aí ele falou assim: ah, são disciplinas irmãs, você vai ver muitos autores. Porque eu comecei a ver autores na teoria da literatura que eu já tinha visto. Então, Ah, o legal. Walter Benjamin, Foucault, aqueles teóricos Ficou. lá que a gente, Que tem que que a aparecer, né? gente que a gente estuda, que na época, quando eu fiz publicidade, foi muito difícil. Quando eu Uhum. fiz letras, para mim Foi já não tranquilo, foi você já tinha tão. leitura, né? Sim, eu já conheci. Então, assim, quando a gente fala acho que ele fala do cinema, não fala? Fala de cinema também. Da Uhum. cultura de massa. Então, Uhum. quando eu fui ver isso com outro viés, óbvio, né, na literatura, não foi assim um choque para mim, que eu já conhecia os textos Você dele já também. conhecia, sim. Nossa, Walter Benjamin, gente, meu Deus, assim, que maravilhoso que é esse rapaz. É. Quem está Pensa interessado em fazer inteligentíssimo. letras, né? Fica a dica. Aham. Quem quiser fazer letras, vocês vão conhecer o tio Benjamin uma hora ou outra, não tem como Com fugir dele. certeza. Mas, assim, é engraçado, porque geralmente quando você vai ler esses grandes teóricos, né, da literatura, o que você percebe é que há uma densidade muito grande, principalmente nos últimos livros. Mas o Walter Uhum, Benjamin tem uma trajetória que eu acho engraçada. Os primeiros livros dele, por exemplo, A Origem do Drama Barroco, ou então A Ironia no Romantismo Alemão, gente, são livros assim muito densos mesmo. Mas aí, por uhum. exemplo, a última década de vida dele foi a década de 30, né? Foi nessa década que ele escreveu aqueles que são os textos mais acessíveis e são os textos que nós mais lemos no curso de letras, que é Experiência e Pobreza, Estudo sobre o Narrador, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, teses sobre o conceito de história. São livros mais acessíveis, assim, sabe? Eu acho engraçado essa viravolta teórica na trajetória dele, sabe? É Mas é verdade. isso. Tem que E ler. quando você mostrou, eu falei, gente, eu estudei sobre ele nas minhas duas faculdades. Aham, gente, acho muito legal isso. Bom, agora é o seu terceiro, né? Também? Terceiro, que eu não tenho aqui físico, porque eu também emprestei para um aluno. Acontece. Acontece, vida de professor que empresta livro, É. que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Ah, a capinha. Então, Lima Barreto, assim como Machado de Assis, é um grande crítico da nossa sociedade, né? E
ele não viveu das obras dele, que ele morreu muito cedo, mas ele tinha essa sagacidade, né, de retratar a sociedade da época. E no Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Policarpo Quaresma era um nacionalista e que amava o Brasil. Ele queria que a língua oficial do Brasil fosse o Tupi-Guarani, que ele fala que o português foi meio que roubado, emprestado. Quem estava aqui realmente eram os índios, então a gente tinha que falar o Tupi-Guarani. E ele vai para propor isso daí como lei, né? Mas aí taxam ele de louco, internam ele. E depois ele vai tentar ainda, porque ele não desiste do Brasil, ele só usa coisa nacional, roupa, só alimentos que são produzidos aqui. Ele vai para a terra tentar alguma coisa ali na agricultura, porque ele acha que vai conseguir também, mas vem uma infestação de saúvas e a plantação dele vai para as cucuias. Depois, como última tentativa, aí, ele vai para militar, exército, eu não lembro o que se é. Ele vai lá para as Forças Armadas, vou falar assim, porque eu não lembro qual era como é que se fala o nome disso? Eu esqueci. É alguma coisa militar. Alistamento? Ele vai tentar ir. Se alistar, será? O quê? Se alistar? Ele vai tentar ali lutar nesse negócio aí militar, mas ele acaba. O nome já é bem sugestivo, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma, tendo um triste fim. Mas o que eu acho mais bonito nele, no personagem, é como ele é um brasileiro que acredita no Brasil. E como a gente, como brasileiro, também poderia ser, né? E as críticas que vêm por trás disso, porque Lima Barreto não escreve nada sem pensar, né? Por mais que ele esteja ali tentando, né, provar que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, é o próprio Brasil que não dá certo, é o próprio Brasil que acaba tendo o triste fim do nosso personagem aqui, né? Ele que amava a pátria foi traído por ela. Sim, nossa, muito legal, muito legal. Lima Barreto, né? Também morreu cedo, também foi internado porque também achavam ele louco. Sim, sim. Enfim. Nossa, tá aí uma história assim, a do Machado de Assis já é uma história de superação, né? Mas a do Lima Barreto, como foi, eu vejo ele, é porque o Machado de Assis ele sempre foi muito diplomático, né? Por isso também, em partes, ele teve uma ascensão já em vida. Mas o Lima Barreto, gente, é aquele que chuta o balde, assim, não quer agradar ninguém, exatamente, critica todo mundo, acaba com a raça do pessoal da Academia Brasileira de Letras, que eu amo. Ele não tem papas na língua, ele vai falar mesmo. Ele não tem. Nossa, é o grande, assim, se o Machado é conhecido como grande autor irônico, talvez ele seja o grande autor satírico, porque ele é bem ácido mesmo, assim, na literatura dele. E essa coisa que você falou do Policarpo Quaresma como uma personificação do próprio Brasil, que tem esperança de um futuro melhor, mas que o fim é triste. Nossa, sim, assim, que incrível. Muito bom, eu acho isso muito valioso. E não, eu falo que é muito valioso, não porque eu defendo uma visão pessimista do fracasso, de que não tem salvação esse país. Mas é porque quando a gente lê esse tipo de literatura e discute esse tipo de obra, nós, de alguma forma, somos equipados intelectualmente para pensar a possibilidade de uma saída, sabe? Então é isso que Lima Barreto faz, né? E olha quanto tempo ele escreveu essa obra. E hoje, anos depois, a gente não saiu da mesma. Não pode. Até gente hoje tá a gente tem que ainda. voltar nela, né? Verdade. Bom, então agora é o meu, né? Isso, agora é o seu. Gente, então, eu não sei como introduzir essa próxima obra. Assim, é uma obra de um grande pensador do Ocidente, que todo mundo conhece, mas esse título específico, ele é pouco discutido. Eu estou falando da Gaia Ciência, do Nietzsche, né? Vou até expor aqui uma capa. Não é essa a obra que eu tenho, não é essa edição que eu tenho, não. Tenho outra, mas a outra não achei uma imagem boa na internet. Confesso, mas, gente, eu acho tenho medo de Nietzsche. Então, me tira esse medo. Você tem medo de Nietzsche? Tenho. Então, sabe por que eu não tenho medo de Nietzsche?
porque ele é um dos poucos filósofos que eu posso lê-lo mesmo sem entender. Eu leio Nietzsche sem entender e para mim tá tudo bem. E assim, eu não me sinto. Sabe quando você começa a ler uma obra e você pensa, não estou entendendo, aí bate aquela angústia, aí você tem que voltar? Com Sim. Nietzsche, a sensação que eu tenho é que eu continuo lendo, aí eu falo, não estou entendendo. É como se ele me dissesse assim, tá tudo bem, continue. Não pare, entendeu? Porque, Aham. no fundo, assim, é um pouco parecido com a proposta do Walter Benjamin, que vem depois do Nietzsche, né? Essa noção da Gaia Ciência é justamente pensar numa ciência que seja divertida, que seja brincalhona, né? A Gaia vem de gaiato também, sabe? Ao mesmo tempo que Gaia vem de gaiatice, de criancice, essa Gaia vem também da mãe terra, né? Da deusa terra. Então, pensar uma Gaia Ciência é justamente abrir portas para a possibilidade de um pensamento que não precisa ser sempre resolutivo, sempre acabado, ou seja, você não precisa entender tudo. Você só precisa se conectar, você só precisa se propor a interagir com aquilo, você só precisa ter aquela experiência, né? Então, eu sempre digo que ler Nietzsche não é nem um estudo, é uma experiência mesmo. E como toda boa Uhum. experiência, você não entende tudo, você entende algumas partes, né? E eu gosto muito de respeitar a complexidade dele nesse sentido. Por exemplo, se eu estivesse lendo, sei lá, um filósofo como Platão, eu acho que é importante que você faça uma leitura pausada que te permita entender minimamente aquilo. Mas o Nietzsche, ele não te exclui quanto leitor ignorante, sabe? Eu me sinto um Uhum. leitor muito ignorante lendo Nietzsche, mas eu me sinto feliz por isso. Eu não me sinto mal com isso, sabe? E, enfim, de certa forma, a Gaia Ciência foi um livro que me equipou muito, assim, me ajudou muito a ler não só filosofia, mas literatura também, porque, assim como eu estou dizendo que ler Nietzsche é uma experiência, a literatura ela também é uma experiência, né? A gente trata muito a literatura como só um tópico curricular que a gente tem que passar por ele. Mas, Uhum. gente, a literatura, ler literatura é ter uma experiência incrível, excepcionalíssima, que de outra forma você jamais poderia ter. E quem me ensinou isso em partes foi o Nietzsche, sabe? Essa tradição da Gaia Ciência, que inclusive está presente em vários autores que nós lemos, por exemplo, o próprio Machado de Assis, é Uhum. algo muito importante para a gente entender a complexidade desses textos, sabe? Então, queria muito citá-lo aqui nessa live como um desses grandes livros da minha vida. Então a gente já perdeu o medo, eu e a galera aqui, né? Não precisa ter Aposto que tem, medo. aposto que tem gente aqui hoje que também tem um receio, tem medinho, assim, de ler Nietzsche. Não, não tenho. Gente, eu vou fazer uma metáfora aqui que eu não sei se vai ser bem sucedida, mas eu vou fazer. Ler Nietzsche é como viver. Você não sabe tudo sobre a vida, mas você vive. É, Entendeu? verdade, verdade. Só E, vai lá. e, Assim, ninguém vai te julgar, sabe? e o mais legal que você estava falando aí, Marcos, é que você estava falando da experiência literária, é que cada um vai ter uma, né? Do mesmo livro, e a cada releitura abre mais a nossa mente. Então, assim, às Sim. vezes uma releitura de Nietzsche, você vai ter outra visão sobre o assunto. Totalmente. Outra visão, outro entendimento, porque é isso que ele motiva na gente, né? Ele, né, na Gaia Ciência, principalmente, mas também tem um outro livro dele que é mais famoso, que é o Assim Falou Zaratustra, né? Que eu, inclusive, eu até Uhum, tenho algum lugar aqui, mas não vou achar agora. Ah, mentira, tá. Peraí, deixa eu. Aqui, achei. Que é esse daqui. Ele também fala muito sobre essa questão da criancice, né? Que, olha, existe muita criancice em alguns velhos mundos, né? Porque, no fundo, é isso. A gente sempre tem que voltar um pouco na nossa criança interior. E quando ele diz isso, o que, que ele quer dizer? A gente tem que voltar para aquela nossa liberdade de fantasiar, de pensar livremente, de forma despreocupada, sem se preocupar em ser, sabe, policiado por alguém, sem ser uhum. limitado. Você só pensa, poxa, você abrir um livro como o do Nietzsche em casa, sozinho, e ler, você não pode até não entender uma coisa ou outra, mas é uma experiência riquíssima, assim, então realmente vale super a pena. Fica a dica, hein, galera? Quem nunca leu, aproveita. É. Agora o seu Agora eu vou segundo? pro segundo. E, gente, é o clássico, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Ó, Amor. primeiro a gente tem que falar que Machado de Assis também é meu autor favorito da vida, né? Eu tenho um gato, gente. O nome do meu gato é Dom Casmurro. Então, assim, não tinha como não ter um Machado. Você apresentou
o Memorial de Aires, né? E eu venho Aham. com Memórias Póstumas, que é o livro carro-chefe dele, É. que abre uma escola literária aqui no Brasil, né? Que é o Uhum. realismo. Aham. Deixa eu ver aqui, 81. 1870? 81. 81, isso, Aham. 81. É porque está escrito aqui em meados de 1870, Machado de Assis já desfrutava do prestígio de ser um dos melhores autores Aham. do país. Então, aqui nós vamos ter algo assim muito diferente. Eu acho que todo mundo já ouviu falar no Memórias Póstumas, mas do Brás Cubas, onde Brás Cubas vai contar a sua história depois de morto. Ou Uhum. seja, como ele já está morto, gente, ele não vai ter papas na língua também. Ele vai falar o que ele fez, o que ele Uhum. deixou de fazer, Não e se que preocupar se com nada. dane a opinião dos outros, não é mesmo? Uhum. Então, ele vai Ah, muito contar. bom. Ele também veio de uma família de posses, né? E foi estudar fora, mas não exerceu a profissão. Assim, tudo que ele tentou fazer, que a família dele foi tentando aí ao longo do caminho, nada deu certo. Ele não teve filhos, ele não casou, ele não faz nada da vida dele, né? Afinal das Uhum. contas, é isso que acontece. Uhum. Mas ele vai falar abertamente, sem pudor. Afinal, ele já está morto, né? Uhum. Nossa, eu acho Inclusive, muito. começa com a cena do funeral dele, né? Que foram pouquíssimas pessoas. Eu adoro que ele vai falar, né? Nossa, foram poucas pessoas. Aí ele começa a tentar justificar o porquê que foram poucas pessoas. Ele fala, é porque estava Exatamente. chovendo e a gente também nem Tava é muito chovendo. senhor. Aham. Tava chovendo, né? Enfim, mas a gente acaba percebendo que realmente Brás Cubas não fez nada da vida dele. Ele tinha dinheiro, ele Uhum. tinha posse, mas assim, ele tentou entrar na política, enfim, não fez nada, 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 nada. Só gastou Uhum. dinheiro com mulheres. Uhum. Exatamente. Nossa, E não casou. não casou, não conseguiu a mulher que ele queria, não conseguiu o cargo que ele Não, queria, não conseguiu nada. não. Exatamente. Assim, aqui ele vai contar da vida. Imagina se a gente pudesse fazer isso, gente. Contar a nossa Nossa. vida, como é que seria depois de morto. Aham. Só o Sim, Machado de de forma Assis para. sincera, né? Oi? Porque se você está morto, então você contaria verdadeiramente tudo sobre sua vida. Porque a gente, né, no dia a dia, a gente tem a nossa convenção social que a gente não pode falar tudo que a gente acha da Uhum. pessoa, né? A gente tem Uhum. que ter, a gente tem um, como é que se Aham. fala? E o código social, assim, de. Seguir um código social, mas depois de morto, Aham. gente, não tem mais nada disso. Nem se preocupa mais. É muito bom. Gente, eu Exatamente. também. Eu fiquei com dúvida, porque, claro que quando a gente pensou, cada um escolhe cinco, eu pensei, cara, o Machado tem que aparecer. Tem, É, inclusive a gente pegou livros diferentes, né? eu amei que os dois apareceram com o Machado de Assis, pelo menos um Machado de Assis, né? Sim, sim, tem Eu que gosto ter. muito, 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 muito. E assim, gente, antes de passar para o próximo, só porque Machado de Assis, né? Eu também gosto muito desse livro, porque foi o livro que mudou totalmente a situação do Machado de Assis no panorama da literatura brasileira, né? Tem um crítico Uhum, literário chamado Roberto Schwartz, não sei se você gosta dele, Renata, mas o Roberto Schwartz vai dizer que quando o Machado de Assis publicou Memórias Póstumas, ele deixou de ser o Machadinho, como ele era conhecido antes, e se tornou o Machado de Assis que nós conhecemos hoje. Então, o Machado que a gente vê e analisa hoje, no século XXI, é o Machado das Memórias Póstumas de Brás Cubas para frente. Embora na década de 70 ele já publicasse, já fosse famoso, já tivesse importância na literatura, era bem menor. Realmente, esse livro aí é um divisor de águas fundamental para elevá-lo ao grande estatuto do grande escritor brasileiro de todos os tempos. Né? Então, é assim, impactante. Leiam que vocês vão verdade. entender por quê. Inclusive, a fase romântica de Machado, a maioria das personagens eram mulheres, né? As protagonistas. E a Uhum, partir do Memórias Póstumas, que é a fase realista dele, é tudo homem, né? Os protagonistas. E uhum, grande parte desse livro foi ditado por Carolina, foi ditado e Carolina escreveu, né? Que era sua esposa, porque ele ficou doente, ele sim, veio uhum, para quem é não sei se tem alguém aqui da região serrana do Rio, né? Que eu sou da região serrana. Ele veio para Nova Friburgo, que é aqui pertinho da minha cidade, e para fazer um tratamento. E aí, grande parte desse livro foi
transcrito por Carolina, porque ele não podia escrever que ele estava em tratamento, enfim. Que legal. Se vocês pesquisarem... É super legal isso, né? Ou seja, ele ficou doente antes de escrever o maior título da vida dele. Exatamente. Então, olha como... Machado de Assis é um gênio, né, gente? E ele viveu, né, para ser reconhecido com as suas obras, né? Ele foi reconhecido. Isso é uma coisa que também é muito boa. Porque, por exemplo, Lima Barreto e tantos outros não tiveram esse privilégio, né? Não, exatamente. Bom, agora e aí? Vamos para o segundo lugar? O primeiro, né? Agora, os primeiros, Meu Deus. Ai, meu Deus! Qual será? Qual será? Gente, deixa eu fazer um convite para a galera que está seguindo a gente aqui, para eles listarem também os 5 livros favoritos deles. É verdade, muito importante. Listem, por favor. Vamos colocar aí que a gente vai adorar ver. Oi? A ideia... Eu não te ouvi, desculpa. É que eu falo assim, a ideia aqui não é nem a gente falar assim, olha, qual é o livro mais importante do mundo. A ideia é só falar aqui, de acordo com a nossa trajetória é essa, mas vocês, por favor, tragam também os livros assim que mais foram importantes para a vida de vocês. Sim, porque a gente troca do mesmo jeito que a gente está passando os nossos, é o que a gente quer ouvir o de vocês também, os de vocês. Inclusive, só queria aproveitar e fazer só uma divulgação, porque eu quero muito, muito, muito fazer um curso só sobre Machado de Assis no meu canal. Inclusive, se você quiser fazer esse curso comigo, Renata. Eu quero. Aqui. Mas eu quero fazer um curso de leitura, por exemplo, de Memórias Póstumas de Brás Cubas inteiras, sabe? A gente fazer a leitura completa no YouTube. Mas, enfim, vamos ver quando isso vai ser já possível. Adorei a ideia. Né? Bom, sim, e aí, vamos para os primeiros? Vamos, eu ia falar agora. Podemos passar para o primeiro lugar? Bora, vamos lá. Então, meu primeiro lugar... você vai falar? Tá, vai lá. Pode falar, claro, pode falar. Tá. Meu primeiro lugar vai ser O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Por quê? Porque é uma escritora inglesa, né? Se eu não me engano, e ela escreveu sobre um pseudônimo masculino, porque a temática desse livro aqui não poderia ser escrito por uma mulher naquela época, né? Deixa eu ver aqui se diz o ano. Foi publicado originalmente em 1847. Então, assim, ele fala sobre o retrato profundo e comovente da degradação humana. Aqui nós temos a história de Catherine Heathcliff, tá? Os pais da Catherine acabam adotando esse Heathcliff, não sei se estou pronunciando certo, tá? Mas, enfim, é mais ou menos isso. E aí ele acaba sendo criado pela família da Catherine, mas só que como um empregado da casa. E quando o pai da Catherine morre, o irmão dela toma o lance do chefe da família e manda embora o Heathcliff. Só que os dois já são apaixonados um pelo outro, né? Mas ele volta prometendo vingança para aquela família, tá? Apesar do amor todo, assim, porque ele foi escorraçado de lá. E aí ele volta para se vingar. E ela lá toda cheia de amor. Então, assim, tem uma mistura de amor, raiva, obsessão, vingança, sabe? Eram sentimentos que naquela época uma mulher escrever sobre isso, assim, era inimaginável. Tanto é que ela foi escrito por um pseudônimo masculino. E quando descobriram que era uma mulher que escreveu isso, chocou aí a sociedade, né? Então, eu acho que só por essa premissa que eu acabei de falar, já ganha em primeiro lugar. É um livro que mexeu muito comigo. Assim, a experiência que a gente estava falando, né? Mexeu muito comigo, assim, o lugar se passa num lugar frio. Também tem filme, tá, gente? Se passa num lugar frio, e chove o tempo todo. Então, assim, você pensa na Inglaterra naquela época, num lugar, assim, igualzinho aqui na capa do livro mesmo, tá? Que bonita essa capa. É linda. Então, você pensa nesse cenário que contribui, esse negócio meio de obsessão, morte, enfim, vingança, assim, mexeu muito comigo. E eu falei, gente, esse livro... Tanto é que eu indico para todo mundo esse livro. Minha irmã leu, ficou, assim, maravilhada também. E ela falou, bem que você... E digo mais...
tem que ler no inverno, porque aí a gente está na mesma vibe do Boa, livro, né? tá? Aham. Porque ler assim quando tá Entra no calor, clima. tem que estar no clima, para a gente entrar no mesmo clima do livro. E Aham. assim, minha irmã leu no inverno do Rio de Janeiro e adorou. Uau. Nossa, ó, esse é um dos livros que, assim, me persegue, no bom sentido da palavra, porque Aham, eu com todo, assim, com toda a vergonha do mundo, eu digo que eu não li esse livro, mas é um livro que sempre aparece, assim, sempre que a gente está em discussões literárias, alguém joga o Morro dos Ventos Uivantes, o Morro o dos Morro. Ventos Uivantes. É o E meu ainda livro tem favorito o da filme, né, que você vida. mencionou, nem o filme eu assisti, tem que botar na minha lista para assistir o filme também. Tem Você várias gostou do versões de filme? filme também. Eu Ah, tá. gostei da versão de 92, se eu não me engano, dos anos 90. Porque eu Ah, achei vou até aquela anotar bem aqui. fiel ao. Porque tem várias versões hoje em dia. Então você tem que procurar. Eu tentei ver até uma outra versão mais atual, mas não curti muito, não. Achei Foi? que, Ah, sei lá, vamos saber. pela minha experiência de leitura e pelo meu Uhum. imaginário, eu achei, Não, sei não lá, foi não uma gostei da de boa 92. tradução. Ah, legal. Eu Oi? anotei aqui, então. Não foi Ah, uma tá. boa tradução essa recente, né? Talvez tenha sido isso. E aí é isso, é meu primeiro lugar. E as irmãs Brontë ficaram muito conhecidas, né? As irmãs também Uhum. escreviam. Sim, sim. Nossa, esse livro é famosíssimo, muito famoso. Sim. Bom, agora vou falar então o meu. Tá. Então, assim como você, esse meu livro favorito da vida, eu também gosto muito de dá-lo de presente para as pessoas que eu gosto. Sempre que eu vou dar algum livro para alguém que não lê tanto, assim, a pessoa até lê, mas não tem, assim, esse hiperfoco que nós temos, eu dou esse Aham. livro. Se for uma pessoa da área, eu prefiro não dar, porque normalmente quem é da área, pelo menos já, talvez até tenha em casa, né? Então é sempre um risco eu dar esse livro de presente. Enfim, eu estou falando aqui, gente, do Dom Quixote de la Mancha, né? Do Miguel de Cervantes. Essa edição aqui é dividida em 2 volumes, porque na verdade o livro foi publicado em 2 volumes, né? Em Uhum. décadas diferentes, inclusive. E, gente, assim, sem palavras, assim, outro livro que eu queria não, eu vou fazer muitos vídeos só sobre o Dom Quixote, porque merece demais. Quando eu fiz letras na UNB, a gente tinha uma disciplina só sobre o Dom Quixote. Nossa, Ai, que legal. foi muito legal, porque a gente passou um semestre lendo o livro inteiro, e aí, como eu gostei muito, depois eu virei monitor da disciplina e reli o livro inteiro com o mesmo professor. Foi uma experiência ótima. Então, eu tive um ano de letras todo dedicado ao Dom Quixote, todo dedicado à leitura desse romance. E aí, assim, como me faltam palavras para falar sobre esse livro, eu queria fazer uma leitura de um comentário que o Dostoiévski fez sobre o Dom Uau. Quixote. Porque eu acho que o Claro. Dostoiévski explicou melhor a importância desse livro do que eu jamais poderia explicar. É um trecho curto. Diz assim: não existe nada mais profundo e poderoso do que este livro. Ele representa até hoje a mais grandiosa e acabada expressão da mente humana. Se o mundo acabasse e no além alguém nos perguntasse: e então, o que você aprendeu da vida? Nós poderíamos simplesmente mostrar o Dom Quixote e dizer: esta é a minha conclusão sobre a vida. Uau, gente, olha o que Dostoiévski fala desse livro. Aham, eu acho assim belíssimo. Eu fico arrepiado porque não há exagero nenhum. Esse livro é Não. assim incrível, incrível. Tem um crítico que eu gosto muito que é o Milan Kundera, que também é ensaísta, romancista. O Milan Kundera Uhum. vai dizer que quando o Miguel de Cervantes publicou Dom Quixote na Espanha, lá no século XVI, ele criou uma nova modernidade que passou a competir com o egos cartesiano do penso logo existo. Então, tipo, Aham. com a publicação, basicamente ele diz assim: quando o Dom Quixote foi publicado, instaurou-se uma nova forma de pensar no Ocidente. Basicamente é isso que ele está dizendo, sabe? Então, só para vocês dimensionarem um pouco a importância desse livro, o tanto que é valioso tê-lo por perto. É isso. Eu espero que eu tenha convencido alguém aí. Nossa, eu adorei a sua proposta do seu canal, desse projeto aí que você quer fazer. Eu super apoio, inclusive, quero ler junto com vocês. Eu Ah, nunca li Don Quixote, óbvio que eu conheço, já li é, uhum.
as adaptações, sabe, para os Ah, sim, jovens. muitas. Mas o Aham. original mesmo, nunca li. E Nunca eu leu, né? tenho muita vontade de ler, mas talvez quando a gente fala dos clássicos, principalmente aí Don Quixote, Aham. por ser 2 volumes enormes, né, um calhamaço, assuste a grande maioria das pessoas, Aham. né? E eu acho que o seu canal tá aí para também desmistificar isso, né? Que dá para ler sim, Sim, dá para ser prazeroso. E com você guiando a muito. gente, eu acredito que vai ser maravilhoso. Ai, então você já é a minha primeira convidada, viu? É bom que pelo menos Claro. sozinho eu não vou estar, então. E quem tiver interesse também, que nunca leu Don Quixote, aproveita, gente. Vai lá no canal dele, já se inscreve para quando Por surgir favor. aí, já ter. Obrigadão, viu, Renata? E a mesma coisa, a gente, inclusive, assim, agora falando um pouco mais com o pessoal do meu canal, né, que ainda está no começo, ainda estou nessa parte da divulgação, vão também no canal da Renata, que ela faz um conteúdo muito bacana, não só sobre literatura, ela também fala muito sobre gramática, né, que é um assunto que eu fico devendo, né, mas ela tem vídeos excelentes sobre tópicos gramaticais, morfologia, sintaxe, você já falou também, Renata, sobre sintaxe? Já aos poucos está Já, né? entrando. Vai acumulando, né? Vai. E Eu assim, também é bom pretendo que fazer tem os alguns. dois canais que se complementam, né? Sim, sim. Então, por favor, sigam os dois. Então, tem para todos os gostos, né? Sim, Literários e para quem busca gramática. gramática e tal. É isso aí. Bom, então, assim, eu queria muito agradecer, primeiramente, a Renato, porque eu conheci o canal dela, eu ainda estava abrindo meu canal, não tinha nem um vídeo ainda, eu já comecei a segui-la. Porque é uma youtuber que ainda não está assim tão gigante, mas que está muito na minha frente, né? A Renata já tem aí um ano, Renata, de YouTube? Já vai fazer em março. Para fazer em março um ano, né? E aí Isso. eu segui o canal dela e vi os vídeos dela, gostei, achei super bacana o jeito que ela aborda os assuntos. Aí eu fui lá e falei, será que ela toparia fazer uma live? Eu queria tanto conversar com ela e tal, fazer um vídeo junto, seria super legal. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz quando você respondeu e falou que sim, bora, com certeza. Então, principalmente porque, poxa, tem um canal muito recente, né? Então, você poderia falar, não, ainda você tem um percurso ainda aí para fazer. Mas você aceitou, então eu realmente queria deixar registrado aqui o meu imenso agradecimento a você pela sua bondade, generosidade de ter reservado seu tempo para conversar comigo nesse vídeo, que foi super legal. Gostei muito dessa nossa quase uma hora, né, de live. E Pois agradecer é, também o pessoal que está assistindo, né? O pessoal que está exatamente. Se assistindo. vocês ficaram até o final, eu Nossa, quem também ficou queria até o final, muito agradecer obrigado. ao Marcos também pelo convite. É sempre bom estar conversando aí com pessoas da nossa área, já é maravilhoso, ainda mais quando a gente encontra pessoas da nossa área aqui no YouTube, que é tão difícil, né? Porque quando a gente vê aí os maiores, às vezes nem responde a gente, mas a gente que está Uhum, começando, a gente está basicamente na mesma fase, né? Eu só comecei um sim. pouquinho antes, mas também estou no começo e espero que vocês gostem. Essa daqui vai ser só a nossa primeira live, né? A gente vai fazer mais, né? Com Uhum, por favor. certeza. Vamos Com sim. certeza. E se vocês gostaram, ó, comenta aqui também se vocês gostaram. Qual o próximo tema que a gente pode trazer, né? Se Dei vocês tiverem sugestões também. sugestões. Uhum, Isso, porque eu também adorei o convite. Eu fiquei muito lisonjeada, né, de ter uhum. recebido um convite. E que bom que nossa live deu super certo. Estamos aí em uma hora quase, né? Praticamente uma hora. Uhum. Praticamente uma Falando hora. sobre literatura, que é um E assunto passou maravilhoso que a assim. gente adora. Uhum. Exatamente, passou que a gente nem viu. Uhum. E a Bom, gente então queria é agradecer isso. vocês também. E isso, vocês que estão assistindo a gente durante a transmissão da live, neste domingo, né? Mas também quem for assistir depois, né? É É, isso. porque vai Então, ficar gravado, então vocês podem voltar, assistir com calma, pegar as uhum. indicações, tá? Isso E aí. se inscrevam nos dois canais, tanto no Mergulhando em Letras como no Viagens de Hermes. Isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez, gente. Tchau, tchau. Boa noite, bom Super descanso para todo beijo, mundo. galera. Beijo, Beijão. tchau, tchau. Tchau, tchau.